Eu sou Davi Narciso, estudante de Teologia. Eu vim aqui para fazer um comentário do capítulo 7 do Evangelho de João, mas antes disso eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreva, acende o sininho para você, todas as vezes que a gente compartilhar algumas informações, vídeos e tudo mais, você ter acesso a esse documento para poder edificar a sua vida, a sua comunidade e todas as pessoas que estão ao seu lado. Uma outra coisa, curta o nosso canal, curta os vídeos que propusemos aqui e compartilhe para que outras pessoas tenham contato com essa palavra de Deus, que edifica a sua vida e pode edificar muito mais pessoas. Faça e desenvolva o ID de Cristo na sua postura usando essas mídias sociais. Mas vamos lá? Olha só, o Evangelho de João é um dos evangelhos assim que mais nos chamam a atenção por causa do fato de ele fazer uma relação com o Messias, com Cristo, muito mais próxima de um ato metafísico. Enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão muito mais focados nessa figura do Cristo num ambiente terreno, num relacionamento com os homens, o Evangelho de João ele faz essa relação de Jesus Cristo como Filho de Deus e como enviado de Deus. Voltando. E como enviado de Deus, tá bom? Mas aí quando a gente se depara com esse capítulo 7 do Evangelho de João, existem alguns elementos muito importantes. A gente ontem comentamos o capítulo 6, e ele é um capítulo muito extenso, com muitos elementos, tá bom? Esse capítulo 7, ele tem um único elemento, e ele circula com esse elemento o capítulo inteiro, tá? Olha só, quando a gente começa a olhar o Evangelho de João inteiro, a gente percebe que esse Evangelho, nele está contido muitas festas. E no capítulo 7, de novo, aponta para mais uma festa. Enquanto no capítulo 6, a festa mencionada é a Páscoa, e ele relaciona essa festa da Páscoa junto com a multiplicação de pães e o andar de Cristo sobre as águas, quando a gente olha para o capítulo 7, ele está apresentando uma outra festa. A festa que está apresentando aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, nessa Bíblia que eu estou seguindo, tá? A Bíblia da Paulinas, ela está falando, ela aponta para o nome de Festa das Cabanas, tá bom? Quando a gente vai para a Bíblia de Jerusalém, a festa que é apresentada aqui, está lá no versículo 2, festa judaica, festa das tendas, tá bom? Quando a gente vem para o Evangelho de João, a partir da João Ferreira de Almeida atualizada, tá? Ele vem e nos apresenta com outro nome, Festa dos Tabernáculos. Então são 3 nomes apresentados aqui para uma única festa, tá bom? São nomes diferentes. O significado da festa, existe um significado específico dessa festa, tá? Mas segundo a tradição judaica, qual é o nome dessa festa? A festa chama Festa de Sucote. E eu já te convido, existe um livro com esse mesmo nome, inclusive é o meu professor que fez, o Gilvan, e o livro dele trata especificamente da festa, desse significado da festa, e vale muito bem adquirir esse livro. Não estou recebendo para fazer propaganda, tá? É que o livro é muito bom, eu li o livro e estou recomendando, tá? E é meu professor. Então, uma outra questão, tá? Quando a gente olha para a festa de Sucote, ou a festa das tendas, da cabana e a festa do tabernáculo, ela tem um significado que aponta para o Cristo. E aí a gente começa a entender por que é que essa festa está sendo incluída nesse Evangelho e dentro desse tratamento inteiro do Evangelho. Sim, do tratamento inteiro do Evangelho e especificamente do trato dessa festa dentro do capítulo 7, dentro dos assuntos que estão inseridos aqui no capítulo 7, tá bom? Mas vamos lá. A festa das tendas, ou a festa da cabana, tá bom? A festa do tabernáculo, era uma festa que eles, além de entregar essa festa, eles faziam todo um processo de purificação do tabernáculo. E o que é interessante é que era um momento, se eu não me engano, acredito que eu não estou enganado, que era o momento que eles faziam a purificação do véu do templo, tá? Então, na hora que você saía do altar de castiçais, tá? Do altar de incenso, na hora que você saía do altar de incenso para chegar no Santíssimo Lugar, existia um véu. E nesse véu, o que eles faziam? Na porta do templo, eles faziam sacrifício, pegavam pelo povo, eles pegavam um pouco desse sangue do sacrifício e jogavam no véu, tá? Então o sangue jogava no véu.
aquele véu passava durante o ano inteiro, tá, recebendo esse sangue, e com certeza o cheiro desse véu ficava podre naquele lugar. E aí na frente existia um altar de incenso. Quando a gente vê o significado do altar de incenso, a gente vai lá para o Apocalipse e percebe que as nossas orações seriam entregues junto com o incenso. Então esse altar de incenso simboliza as nossas orações, tá? E quando a gente olha para o véu do templo, além de ser fedorento, aponta para os pecados, para os atos que todo aquele povo fez e nós fazemos, e o sangue do cordeiro vinha para esse véu, tá? E fazia com que o pecado que estava ali cheirava podre. Mas as orações dos justos, tá bom? Mudava esse cheiro desse pecado que estava ali dentro, em cima daquele véu. Em cima, no símbolo daquele véu. E esse véu ele cobria a Arca da Aliança. Então ele simbolizava o pecado que nos distancia, tá bom? De Deus. Quando Jesus Cristo morre, esse véu ele é rasgado, tá bom? Por que ele é rasgado? Simplesmente porque Jesus Cristo permite que através da sua morte tirasse totalmente a barreira de encontrarmos com o Santíssimo. Tá bom? Então é isso que significa no tabernáculo, e a festa das tendas, ela era uma festa para fazer toda essa purificação. Um outro detalhe dessa festa é que existem 3 festas que o povo de Israel deveria sair de onde eles estivessem para poder ir até Jerusalém, no templo, para poder entregar essa festa. A festa da Páscoa deveria sair e entregar a festa lá em Jerusalém. A festa de Pentecostes, tá bom? E aí a gente começa a entender porque no Atos capítulo 2 todo mundo estava reunido ali. Claro, eles tinham saído de todos os lugares onde eles estavam, feito a peregrinação e ido até Jerusalém para poder entregar essa festa dentro do templo. E a outra festa que eles faziam, que era uma festa de peregrinação, era a festa das tendas. E na festa das tendas o que eles faziam? Eles construíam literalmente, e ainda constrói até hoje, né? Eles construíam uma tenda, e nessa tenda eles se juntavam naquela tenda e ficavam com ramos. Existe um outro detalhe dentro dessa festa que eles faziam, que era o quê? Eles se reuniam num determinado lugar, que era o tanque de Siloé. Eles se reuniam no tanque de Siloé e caminhavam até o templo, tá bom? E no templo, o sacerdote ele ia acender a menorá. Aí quando a gente olha para essas palavras e não entende o significado dessas palavras, a gente não entende bolhufas do que é que está falando e do que é que esse texto está querendo dizer. Aí eu fui, claro, fui lá. Também não estou recebendo do Google, tá bom? Só estou falando onde eu peguei a informação, tá bom? E aí o que acontece? Tanque de Siloé, ele tem um significado. E ele significa o quê? Enviado, tá bom? Então o tanque de Siloé significa enviado. E eles saíam do tanque de Siloé e iam até a menorá e acendiam a menorá. Quando a gente começa a ver o significado da menorá, a menorá significava lâmpada. Tá bom? E como que era? A menorá são 7 castiçais que eles eram acesos dentro da festa do tabernáculo. Aí a gente começa a entender o significado dessa festa e como essa festa apontava para o Cristo. Tá bom? Jesus Cristo é o enviado. Tá? Jesus Cristo é o enviado, e esse enviado leva esse povo até a presença de Deus. E quando o povo entra em contato com a presença de Deus, e o povo simbolizando esses 7 castiçais, e aí eu te falo, como que eu justifico esse significado dos 7 castiçais sendo o povo? Quando a gente vai pro Evangelho, pro Apocalipse, João, né, ou proto-João, ele escreve 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Então esse castiçal com 7 luzes significa as 7 igrejas, ou todas as igrejas, a união dessa igreja, tá bom? E quando eles chegavam na menorá, eles acendiam a luz. A luz vai simbolizar a presença. Lembra quando João Batista fala que ele batizava com água, mas viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo? A luz sendo esse fogo, ou seja, a presença do Espírito Santo dentro do povo de Deus. E o povo de Deus nada mais é do que a igreja. Então a gente começa a ver que nessa festa ela apontava para o Cristo,
tá? E esse relacionamento de Cristo com a igreja. E a criação, o nascimento dessa igreja a partir do acender das luzes, a partir de acender da presença do Espírito Santo dentro da igreja. Aí a gente começa a entender o que é que essa festa está querendo dizer, tá bom? Aí a gente vai para o ato. Quando Jesus Cristo se depara com essa festa, os irmãos de Jesus chegam para ele e falam: por que você não vai para essa festa? Que lá nessa festa você pode mostrar o que você sabe fazer. Nesse ponto a gente percebe que os irmãos de Jesus também não gostavam dele, né? Ele foi rejeitado pelas nações, pela nação de Israel, e foi rejeitado também dentro da sua própria casa. E aí os seus irmãos vêm e dão essa alfinetada no Cristo. Jesus Cristo fala: ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o meu tempo. E aí quando ele vem e fala que não chegou a sua hora ou o seu tempo, ele vem e usa a palavra kairos. E o que significa a palavra kairos? Claro, significa tempo. Mas não é o tempo comum. Mas ela está muito mais próxima do significado de momento. Momento para acontecimento. Então ainda não era o momento do Cristo poder fazer as suas ações. E aí a gente abre um parênteses. Jesus Cristo só agia no momento que o Pai mandava, no momento que o Pai ordenava, dentro de toda a profecia que no Velho Testamento já tinha apontado, e a partir do momento que o Pai o direcionasse a fazer determinadas coisas. Então nesse momento ele vem, ele não quer ir para essa festa. Tá? Só que ele fica assim, meio acular e tal, tudo mais, e por fim vai para a festa. Só que ele não vai publicamente para a festa, ele vai em segredo para a festa, tá bom? Quando chega na festa, Jesus Cristo faz um ato muito importante, muito interessante, tá bom? Só voltando um fato da festa. A festa, ela ia trazer dois elementos muito importantes, tá? A água e a luz. Por que a água? A água, lembra que eu falei que ele saía do tanque de Siloé, que significava o enviado? O tanque de Siloé tinha água, tá bom? Então, o encontro com Cristo levava para um batismo nas águas, para uma passagem das águas. A água simboliza esse processo. A água simboliza esse processo da purificação. A partir do momento que passa por essa purificação e inicia o caminho, vai e se encontra com o Espírito Santo, ou seja, com esse fogo que produz essa unidade, com essa luz que produz essa unidade entre a igreja, tá bom? Então esses dois elementos, água e luz, são dois elementos que vão caminhar dentro do Evangelho de João e dentro dos evangelhos todo. Mas esses elementos já estavam sendo proferidos, tá? Apresentados desde o Velho Testamento, quando a gente tem um encontro com essas festas, principalmente lá no começo do Evangelho. Desde lá do começo dos livros de Levítico e no final do livro de Números, tem essa apresentação de festas. No livro de Números, se eu não estou enganado, eu acho que tem sim, tá lá, tá? Tudo bem? Então é esse o ponto, tá? Agora a gente vai avançar mais um pouco, tá bom? A gente vai avançar mais um pouco no fato de Jesus Cristo na festa. Tá bom? Jesus Cristo na festa, existe um outro momento, tá bom? Um outro momento, mas eu quero voltar num outro elemento aqui, tá bom? Lembra que a gente falou que na festa de Sucote, eu só estou voltando porque existe um elemento muito importante aqui, que a gente vai voltar lá no Velho Testamento, nos profetas, tá bom? O que acontece? Lembra que a gente falou que a água é um elemento muito importante dentro dos evangelhos? Aí a gente percebe que essa fonte, ou seja, Jesus Cristo sendo esse tanque, o tanque de Siloé simbolizando o Cristo, a gente percebe que esse tanque tem água. A gente começa a entender a partir do 47 do livro de Ezequiel, tá? Do livro do profeta Ezequiel, ele vem e apresenta uma fonte do templo. Então a gente percebe que essa fonte que jorra água nada mais é do que o templo, que é a igreja de Cristo, que recebe a presença de Deus, tá? Não mais um templo físico, mas a união de toda essa comunidade universal, tá? Que recebe dentro de si a presença do Espírito Santo. Tá bom? Isso está sendo apresentado no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Leia aí, do 47, do 11 ao 12, ele vai apresentar isso. E recomendo, leia os últimos capítulos de Ezequiel, que são muito interessantes. Tá
Tá bom? Então a gente já deu esse panorama geral desse acontecimento. Quando a gente vai avançando, do versículo 37 ao versículo 39, tá? A gente vê um outro elemento, tá? Jesus Cristo falando assim, ó. No último e grande dia da festa, já no último dia da festa, Jesus Cristo de pé disse em voz alta: quem tem sede, venha a mim e beba. Lembra que eu acabei de falar que no livro de Ezequiel existe um templo, tá? E esse templo jorra essa água, tá bom? De dentro do templo jorra 4 ramos de água, tá bom? Que vai embebedar o mundo inteiro. O que acontece ali dentro? Jesus Cristo sendo esse templo, o corpo de Cristo, ou seja, a igreja sendo esse templo que jorra essa água. E aí a gente percebe que Jesus Cristo, ele é essa fonte de água viva, tá bom? E nós, enquanto igreja de Deus, nós somos também partes desse corpo, escolhidos e direcionados, encaminhados para poder levar água para todas essas nações. A água refrigera a alma e nós somos esse caninho que leva a água do Cristo para poder chegar no máximo de gente. Então isso é o que apresenta no 37 a 39, tá bom? E aí existe um outro ponto no versículo 39 que ele fala claramente, ele disse isso a respeito do Espírito que ia receber aqueles que crescem nele, pois ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O que acontece? Quando Jesus Cristo ele passa pelo batismo, desce, tá, a pomba, que vai simbolizar, então João Batista vê a pomba descendo sobre ele, para mostrar um sinal, para mostrar que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Então Jesus Cristo recebe os 7 Espíritos, que está apresentado lá no livro de Isaías, capítulo 11. Então ele recebe esses 7 Espíritos, tá? Ou 7 símbolos do Espírito, um Espírito que tem 7 símbolos, tá? Força, sabedoria e temor, e por aí vai. Tá? 7 símbolos ou 7 Espíritos que estão ali. Tá? Por que eu estou falando 7 Espíritos? Porque lá no Apocalipse tem uma menção falando sobre 7 Espíritos. Mas possivelmente seja 7 manifestações, 7 símbolos do Espírito Santo. Tá bom? Então Jesus Cristo ele recebeu ali essas 7 ramificações, esses 7 símbolos do Espírito. Quando Jesus Cristo morre, tá bom? Ele vai permitir que através dele esse Espírito seja distribuído por todos, tá? Que é o mesmo símbolo lá de Moisés, quando Moisés, o seu sogro fala para ele escolher pessoas para poder auxiliá-lo, aí Deus vem e fala que tiraria do espírito dele e entregaria para os 70. Com Jesus Cristo também acontece a mesma coisa. Jesus Cristo recebe o Espírito Santo e aí através dele é distribuído a toda a igreja, a todas as pessoas. E aí, em parênteses, receba e peça e busque a presença do Espírito Santo na sua vida. Tá bom? Então é isso que é apresentado. Quando a gente avança mais um pouquinho, aí a gente tem do 40, tá? Já estamos terminando. Nós temos do 40 até o 52, que é um outro momento, tá? E onde está escrito alguma coisa interessante aqui? Em tudo, né? Mas um ponto que eu quero grifar. No versículo 40, ele vem e percebe que ele apresenta que toda a multidão começa a aceitar Jesus Cristo como o profeta. E o profeta do quê? Tá? Não é um profeta comum, mas o profeta que foi apresentado por Moisés, possivelmente, tá? Lá no livro de Deuteronômio. Tá bom? No capítulo 18. Então Jesus Cristo sendo não um profeta comum, mas o profeta que o livro de Deuteronômio já estava apontando, já estava proferindo que viria. E que esse profeta deveria ser ouvido por todos nós. Tá? Que é apresentado também o Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ou seja, ouvi Israel, o Senhor vosso Deus, o Senhor nosso Deus é um. Então, apresenta isso. Quando a gente avança mais um pouco, a gente chega no 43, tá bom? Que apresenta essa divisão. E a gente começa a ver nessa divisão a velha aliança e a nova aliança. Esse conflito que também apresenta o fato do próprio Cristo falar que ele não tinha trazido paz, mas o elemento que ele trazia traria guerra, discussão e desentendimento. Claro, quando o evangelho entra num determinado lugar, ele causa essa bagunça para poder construir uma determinada unidade. Então, a partir do momento que uma pessoa recebe o evangelho dentro da sua vida, a cabeça dela começa a entrar em crise.
ela começa a pensar e tal, buscar uma série de estranhamento e por fim ele consegue construir uma unidade interna através da presença do Espírito Santo, tá bom? Quando a gente avança mais um pouco, a gente percebe que os guardas, tá? No versículo 45 é nos apresentada a figura dos guardas. Então os guardas, na hora que eles chegam no sacerdote e os fariseus, tá? Os sacerdotes e fariseus, eles tinham mandado os soldados para poder pegar Jesus. Quando os soldados chegam perto de Jesus e escutam a palavra de Cristo, eles olham e falam, como é possível esse sujeito falar desse jeito? E eles voltam sem o Cristo. E aí os sacerdotes e os fariseus os questionam, por que vocês não trouxeram? Tá? E eles vão e falam claramente, jamais um homem falou como ele, por causa do excesso da sabedoria do Cristo. E aí os soldados não levam o Cristo para a presença dos sacerdotes, tá bom? Um outro ponto, que aí é o último ponto que eu quero grifar aqui, é no versículo 49, tá? E no versículo 50, tá bom? Houve uma multidão que aceitou, tá bom? As pessoas, os sacerdotes e fariseus, eles falavam que as pessoas tinham aceitado porque elas não conheciam a lei, tá bom? E muito pelo contrário, eles conseguiram entender que o Cristo era o Messias, mesmo pelo fato de Jesus Cristo falar uma palavra com grande sabedoria, mas de forma que as pessoas conseguissem entender, tá bom? E aí quando chega no versículo 50, que é o último ponto que eu quero grifar aqui, tá bom? O que acontece? Existe uma figura que já foi apresentada lá no começo do Evangelho de João, tá? Que é a figura de Nicodemos. Que a figura de Nicodemos vai acompanhar Jesus desde o começo até o final, que a gente já falou sobre isso. E aí o que acontece com a figura de Nicodemos? O Nicodemos vem e dentro do templo ele vai tomar partido em relação à situação. E ele fala uma coisa muito importante, tá bom? No versículo 51, Nicodemos fala assim, acaso nossa lei julga um homem sem antes ouvi-lo e saber o que fez? Tá bom? E aí, no 52, eles vêm e perguntam para o Nicodemos se Nicodemos também era da Galileia, tá? E aí eles mandam que Nicodemos investiga e vê para que Nicodemos observasse e visse que da Galileia não sairia coisa boa, tá? E não poderia vir o profeta da Galileia. Por que não poderia vir o profeta da Galileia? Porque a Galileia era um ponto onde recebeu muitos povos diferentes, e aí eles acreditavam que o povo da Galileia era um povo inferior. E muito pelo contrário, Jesus Cristo vai ter um momento muito importante dentro da Galileia, e principalmente a maior parte dos nossos evangelhos, eles vão ter vários elementos dessas comunidades, ou seja, essas comunidades da Galileia possivelmente têm escrito partes dos nossos evangelhos. E aí a gente já fez o comentário do capítulo 7 inteiro, e aí eu quero te convidar para o que essa mensagem nos apresenta. Primeiro, nós somos o templo de Deus, tá? Nós somos o tabernáculo de Deus na terra. E nós temos dentro de nós a presença de Deus. Primeiro, busque a presença de Deus e mantenha ela dentro de você. Tá bom? E sendo você um tabernáculo, leve a presença de Deus para todos os lugares. Mas existem momentos que esse tabernáculo precisa de um processo de purificação. Então, apresente as suas orações a Deus e permita e peça para que Ele possa te purificar e busque cada dia mais a santidade. Tá bom? Uma outra coisa que esse evangelho vem e nos traz é que, tá? Nós já passamos pelas águas, mas precisamos caminhar rumo à luz que é o Cristo. E precisamos caminhar uma luz, tá? Esse fogo que é a presença do Espírito Santo. Então busque cada vez mais a presença do Espírito Santo. Um outro detalhe é, a partir do momento que o Evangelho chegou na sua vida, você pode ser não aceito por muita gente. Mas entenda, Jesus Cristo já te escolheu e Ele te aceitou mesmo antes de você nascer. E mais, Jesus Cristo te escolheu para ser servo dEle, povo dEle e fazer parte da igreja dele, tá bom? Então nessa terra, tá? Seja a Mishiná, tá bom? Seja a Mishiná de Cristo, ou seja esse castiçal que ilumina